Cartas para minha avó, de Djamila Ribeiro, capítulo 2. Evitei essa conversa por muito tempo. Confesso que sucessivos lutos, meu pai morreu 1 ano após minha mãe, me fizeram agir no automático. A ferida que sangra agora é velha, uma ferida que foi aberta anos atrás e não cicatrizou. E toda vez que sinto dor parecida, mesmo vindo de situações diferentes, o corte se põe a sangrar de novo, e muito. Mas agora me sinto pronta, avó. Minha dificuldade em assumir a tristeza me atrapalhava. Eu só fui chorar a morte dos meus pais depois de algum tempo. Lembro que um dia tocou a La Clara Fontane no rádio. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis... E eu desabei. Os versos, há muito tempo que te amo, jamais te esquecerei, despertaram em mim todas as lágrimas represadas, todo o amor que precisava ser filtrado por águas salgadas. Eu jamais esqueceria meus amores primeiros. Mas era preciso uma canção cantada com ternura para me lembrar que eles precisam ser eternizados sem dor, em demasia. Como essa dor será carregada para sempre, ela não pode nos fazer afundar e esquecer as memórias felizes, para que não evitemos um sorrisinho de canto quando nos pegamos repetindo aquilo que condenávamos nos nossos pais, para que seja possível rir do dia em que fugimos de uma surra, para que possamos ir atrás do caderno de receita toda vez que bater a saudade de acordar com o delicioso cheiro de pão caseiro assando, para trazer as memórias dos dias em que acordávamos cedo para passar o dia na praia com meu pai. No enterro de minha mãe, a mãe de uma amiga me disse: "Não chore, você precisa ser forte pelos seus irmãos." Sei que ela não falou por mal, mas quão cruel é dizer para uma jovem de 20 anos que ela não pode chorar a morte de sua mãe, e mais, que ela precisa ser forte. Essa imagem de mulher forte é muito cruel. Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser, porque o Estado é omisso e violento. Restituir a humanidade também é assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas? E pergunto, quando seremos humanas? Muitas vezes eu me tranquei no banheiro para chorar, porque eu não me sentia à vontade para fazer isso na frente dos outros. Não chore, não chore, não fique assim. As pessoas diziam se me vissem. Há uma obrigação de felicidade insuportável, uma obrigação de fortaleza insuportável. Em geral, as pessoas não se interessam em nos perguntar onde e como dói, pois acreditam que já conhecem o antídoto. Para a dor. Ou que simplesmente não há necessidade de senti-la. Numa das poucas vezes que me abri e falei da minha dor, ouvi de uma vizinha que a vida é dura para quem é mole. Eu era muito jovem, mas sempre soube identificar a indiferença. A indiferença às outras realidades e vidas que não haviam começado com o cheiro de talco e a cama confortável. Sua vida foi dura, avó, mas você estava longe de ser mole. Conseguiu jorrar amor pelas frestas do concreto e possibilitar um mundo sem náuseas para uma menina preta que buscava sentido na vida. Mas seria perda de tempo explicar para a vizinha que nós não éramos responsáveis pela dureza da vida, porque ela estava ocupada demais com as ofertas do supermercado e não tinha sequer disposição para um banal. Vai passar. A outra vez em que tentei falar das minhas dores foi no centro espírita que eu frequentava, um espaço muito importante na minha vida. Cheguei a ele por meio de uma amiga de escola, quando eu tinha 17 anos. Cursei a Mocidade Espírita, a escola de aprendizes do Evangelho, e tive amparo espiritual por um tempo. Quando minha mãe morreu, procurei uma das dirigentes do centro para conversar.
Contei das dificuldades que enfrentava, da tristeza que sentia e de como, com a volta da tia Edna para a casa dela, depois de alguns meses cuidando de mim e de meus irmãos, tudo estava difícil demais para os meus 20 anos. Ela escutou com atenção, me aconselhou, mas talvez por eu ter problemas tão distantes da realidade dela, acabou caindo no lugar comum. Quando a vida te der limões, faça uma limonada. A gente sabe, vó, que na nossa família as mulheres já fizeram jarras inteiras de limonada com só meio limão. Como aquele dito popular de colocar mais água no feijão. Nosso povo inventou a feijoada com restos de porco e a transformou no prato mais conhecido do país, numa espécie de milagre da multiplicação. Não nego a genialidade da criatividade, sou grata a ela, questiono essa fixação no escasso. De certo modo, entendi que a resposta da dirigente do centro espírita se assemelhava em muito àquela dita pela minha vizinha. Difícil. As pessoas estão acostumadas a reproduzir frases de efeito, acreditando espalhar pílulas de sabedorias por aí. Mas tudo o que eu desejava e precisava era alguém que pudesse me dedicar alguns minutos antes de voltar metodicamente a seus compromissos e dissesse simplesmente: chore, tudo bem ficar triste. Ou mãos me abraçando em silêncio, acolhendo meus soluços enquanto eu colocava para fora minha dor e saudade. Porém, ao contrário do que vi, foi a crueldade de se esperar que uma jovem de 20 anos fosse forte no dia da despedida de sua mãe. Aprendi a não chorar para não incomodar, a controlar as lágrimas em público, até o momento que sequei cada uma delas, até para mim. Acreditei que eu precisava ser forte e me recusei em entrar em contato com a dor. Confesso que depois que você partiu, vó, eu perdi um pouco da vontade de ir a Piracicaba. Só voltei depois de 3 anos, e foi difícil passar na sua casa e não chorar. A Renata, filha da tia Edna, ficou morando lá. Até hoje tenho medo de entrar e não ver o lugar que me acolheu com tanto amor, e por isso nunca mais fui visitá-la. Vou à casa dos meus tios, mas não consigo ir além da casinha branca no bairro de São Dimas. Prefiro manter intactas as memórias dos dias cheirando a bordo, de sentir a terra úmida do quintal no pé quando chovia e do gosto do doce de abóbora de domingo. Não quero ter que perguntar o que aconteceu com o pé de manga. É para lá que eu volto nos meus dias tristes. Quantas histórias eu teria aprendido, quantas escolas eu perdi, sobretudo o quanto não conheci você e Dona Irani como mulheres para além do papel de avó e mãe. Eu não tive tempo de contar sobre minhas frustrações no amor, de mostrar como a minha filha, Tulane, se parece com vocês duas, mas acredito que contar minha própria história é um modo de revivê-las, de mantê-las vivas. Quero escrever sobre você, vó, e te contar o que não tive tempo de contar antes. Quero que muitas pessoas saibam que, além da aspereza e dureza da vida, você transmitiu ensinamentos importantes. Afinal, como não ser dura quando a vida é assim? Como educar os filhos sem bater quando a violência era herança e cotidiano? Minha mãe nos criou assim também. Mas você quebrou esse ciclo comigo, vó, me amando como me amou. Por isso eu fui capaz de fazer o mesmo com a minha filha. Você humanizou toda uma linhagem, e é meu dever também humanizá-la. E ao contar a você um pouco do que aprendi, eu me humanizo também. Não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, mas você também não pôde me conhecer, apesar de você sempre saber quem eu era. Com essas cartas, quero lhe apresentar quem me tornei. Espero que não se incomode por eu chamá-la de você e não de senhora, mas é porque eu quero aqui conversar com a Antônia.